Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula do nosso curso fundamental de ADVPL com TL++. No último vídeo, nós entrevistamos o Weber Canova, o criador do ADVPL. Se você perdeu aí esse vídeo, eu vou deixar um link aqui na tela. E nesse curso, pessoal, nós vamos entender que vocês já têm instalado aí o TOTOS Proteus. Nós não resolvemos montar esse conteúdo porque tem vários vídeos aí explicando como é feita a instalação do Proteus. Então aqui nós vamos colocar já a mão na massa e toda vez que nós iniciamos um conteúdo novo aqui no canal da RP Sistemas, lá no nosso Instagram, tem conteúdo diário e no mês de junho é isso que a gente vai tratar lá. Se você aí não segue, corre lá. E para me ajudar nessa tarefa, eu trouxe aqui um cara fera, o nosso instrutor Paulo Santana. É com você aí, Paulo! Fala, Rogério! Tudo bem com você, meu amigo? Rogerião, pode deixar comigo, porque hoje eu vou apresentar para a galera da RFB Sistemas o nosso treinamento de desenvolvimento fundamental. Mas antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Paulo Santana, eu sou analista de sistemas e desenvolvedor há mais de 10 anos. Realizo treinamentos desde 2015 e vou ser o seu instrutor neste treinamento. Este treinamento de desenvolvimento fundamental foi desenvolvido para você dar os primeiros passos como desenvolvedor Proteus. É isso mesmo, meu amigo. A partir de hoje, inicia-se a sua carreira como desenvolvedor Proteus. Nesse treinamento você vai aprender a respeito dos tipos de funções disponíveis no ADVPL, no TL++, aprender a respeito de tipagens de variável no ADVPL e no TL++, entendendo a diferença entre a evolução do ADVPL para o TL++. Você vai aprender a respeito de estruturas de decisão, o if, o case, vai aprender sobre estruturas de repetição, o while, o for. E nós vamos criar as primeiras customizações. Você vai criar as primeiras telas desenvolvidas no ADVPL, vai fazer um CRUD aí com as opções de inclusão, alteração, exclusão, visualização e vai aprender os conceitos fundamentais do ADVPL. Nesta primeira aula, meu amigo, nós vamos falar a respeito dos tipos de funções disponíveis no ADVPL. Você vai entender qual que é a diferença entre uma user function, uma static function, uma function e nós vamos aprender como utilizar cada uma delas. Essa primeira aula ela tá especial, então fica ligado e vem comigo! Bom pessoal, então hoje a gente vai iniciar o nosso desenvolvimento aí utilizando o ADVPL e a gente vai conhecer alguns conceitos aí da linguagem, vamos conhecer um pouquinho da estrutura de decisão, estrutura de repetição e a gente vai iniciar criando aqui o nosso primeiro programa, o nosso primeiro fonte em ADVPL dentro do VS Code, que vai ser a nossa ferramenta utilizada para desenvolvimento. Então, antes de mais nada, a gente vai criar aqui a conexão com o nosso servidor do Proteus. Então, eu vou vir aqui, ó, nesse ícone aqui que a gente tem no VS Code, né? Depois de você ter instalado, é claro, o plugin do VS Code, estamos partindo aqui de que você já tem um ambiente do VS Code instalado e o plugin do TOTOS Developer Studio instalado na sua máquina. Se você ainda não tiver o plugin instalado, você pode vir aqui, ó, e pesquisar. Você pesquisando aqui, ó, por TOTOS. E o primeiro plugin que ele vai aparecer aqui, ó, é só você clicar nele e mandar instalar. O meu já está instalado, então só consigo desinstalar. Feito isso, já tem instalado aí o plugin, vai aparecer esse iconezinho aqui da TOTOS. E a gente vai agora configurar a conexão com o nosso servidor do Proteus, que é onde a gente vai compilar os programas que a gente vai fazer aqui durante a aula. Então eu vou vir aqui, ó, em adicionar, vou colocar o nome do servidor. Então o nome do servidor eu vou chamar de curso fundamental. O endereço, agora ele está me perguntando aqui onde está instalado esse servidor do Proteus. Ele está instalado na própria máquina. Então eu vou colocar aqui, ó, localhost. Ele está instalado nessa mesma máquina aqui que eu estou utilizando o VS Code. Aí ele pergunta em qual porta está sendo executado esse servidor do Proteus. Se você tiver dúvidas de qual é a porta que está sendo executada, você pode vir aqui no arquivo ini do Proteus, no arquivo ini aqui do Smart Client e verificar qual é a porta que ele está utilizando para acessar, qual a porta que o Smart Client está utilizando para acessar aí o servidor do Proteus. Nesse exemplo aqui, ele está utilizando a porta 1234. Então, essa é a porta que eu vou configurar no VS Code. Então, vou colocar aqui, ó, 1234. Aí ele pergunta para mim onde é que está a pasta includes, que é onde a gente tem a biblioteca aí da linguagem. Então, eu vou pesquisar aqui a minha pastinha de includes.
Tá aqui a minha pastinha de includes. E vou dar um Save and Close. Pronto. Finalizada aqui a criação da minha conexão com o meu servidor Proteus. Agora eu vou conectar nesse servidor. Vou clicar com o botão direito aqui, ó, e clicar em Connect. E ele vai perguntar qual que é o nome do ambiente que você quer se conectar. Qual que é o ambiente lá do Proteus que você vai se conectar. No meu caso aqui, o nome do ambiente que eu criei lá é o P12. Então vou dar um Enter. E ele pergunta qual usuário que você vai usar para fazer a conexão. Tem que ser um usuário que tenha acessos para compilar a fonte, né? Senão não vai funcionar. Então nesse caso aqui eu vou usar o usuário admin. E a senha dele é a senha em branco. Na hora que ele finaliza a conexão, ele fica aqui verdinho. Ó. Então você já está conectado, nós já estamos conectados com o nosso servidor do Proteus. Então estamos prontos agora para criar e compilar um fonte aí nesse servidor. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é abrir a Workspace. Então eu vou vir aqui em File, Open Folder. Eu criei uma pastinha aqui dentro da minha Workspace que chama Fundamental ADVPL TL++. Vou abrir essa pastinha aqui. E aqui dentro dessa pasta é onde a gente vai criar os fontes que nós vamos utilizar na nossa aula. Vou criar o primeiro programa aqui, ó, vou dar um New File e vou chamar de aula1.prw. Então esse daqui é o nosso primeiro fonte ADVPL. Então agora a gente vai dar início aqui, vamos criar a primeira função utilizando a ADVPL, ainda trabalhando com a ADVPL, né? Então os fontes criados com extensão .prw, eles são desenvolvidos utilizando o ADVPL. O TL++ ele utiliza uma outra extensão que nós vamos ver daqui a pouco, nas próximas aulas. Bom, mas o principal que você precisa aprender nessa aula aqui são os tipos de funções que você pode criar. Então basicamente nós podemos criar utilizando a ADVPL dois tipos de funções, as User Functions e as Static Functions. Então vamos definir o que é cada uma delas. As User Functions, ou funções de usuários, elas podem ser criadas tanto por desenvolvedores que criam customizações, quanto pela TOTOS. E elas podem ser acessadas dentro do fonte, dentro do arquivo PRW onde você criou ela, ou mesmo que ela tenha sido criada em um outro arquivo PRW, você consegue utilizar essa função, chamar essa função de um outro PRW, certo? Então vamos colocar aqui, ó, por usuários ou pela TOTOS. E elas podem ser acessadas dentro do mesmo fonte onde foram criadas, ou de um outro fonte. Certo? Nós temos também as Static Functions. As Static Functions, elas também podem ser criadas por usuários ou pela TOTOS. Aí ela tem uma característica aqui um pouquinho diferente das User Functions, que elas só podem ser acessadas dentro do mesmo arquivo PRW onde elas foram criadas. Então vamos lá. O acesso somente será feito se a função for chamada dentro do mesmo fonte onde ela foi criada. Beleza? Então agora a gente vai ver o que quer dizer isso daí. As User Functions elas podem ser chamadas de um outro fonte e a Static Function ela só pode ser acessada se ela estiver sendo chamada dentro do mesmo fonte onde ela foi criada. Beleza, Paulo, mas o que isso quer dizer na prática? Qual que é a diferença entre as duas funções? Primeiro, nós vamos criar uma User Function. Vamos criar aqui a nossa primeira função. A User Function ela tem aqui uma estrutura que começa com User. Depois você vai colocar aqui o Function e o nome dessa função. Eu vou chamar de Aula 1. E as funções, elas precisam aqui, ó, na sua estrutura, ser finalizada com um return. Ela pode ou não retornar alguma informação. Toda função ela pode ter um retorno ou não, mas ela tem que ter aqui na sua estrutura o comando return para indicar que ela está finalizada. Ela iniciou aqui na linha 11 e está sendo encerrada aqui na linha 15 com o return. Basicamente agora, essa função ela vai executar uma outra função que foi criada pela TOTOS, que é o terceiro tipo de função que nós temos no ADVPL, que são as functions.
as functions elas podem ser criadas apenas pela TOTOS. Somente a TOTOS consegue criar uma function. Somente a TOTOS consegue compilar uma function no fonte. Então essa function aqui é o comando alert. Essa função ela exibe um texto na tela. Então eu vou colocar um texto aqui que é o Hello World. Certo? Então a minha função aula 1 ela está chamando uma function que é o alert, que precisa de um parâmetro, ela precisa de uma informação. O objetivo da função alert é exibir uma tela com um texto. O que ela precisa de parâmetro? Ela precisa do texto que ela tem que exibir. Se eu passar para ela esse parâmetro, que é o texto que ela precisa exibir, ela consegue criar uma telinha no formato pré-definido e apresentar esse texto na tela. Então vamos colocar aqui o terceiro tipo de função que a gente viu, que é agora as functions. As functions elas podem ser criadas apenas pela TOTOS. E o seu acesso como é que funciona? Pode ser acessado a partir de um outro fonte, diferente do fonte onde ela foi criada. Certo? Até porque essa function aqui ela está dentro de um fonte que foi criado pela TOTOS. Então não tem como chamar dentro desse mesmo fonte. Então vamos lá, vamos testar isso daqui agora. Eu vou salvar esse fonte aqui, vou dar um Ctrl S e vou executar essa minha função aqui, que é a função aula 1. Mas antes eu preciso compilar. Então você vai apertar aqui o Ctrl F9, a tecla Ctrl F9, a tecla de atalho Ctrl F9, ela realiza a compilação desse fonte. O que é uma compilação, Paulo? Beleza, está compilando aí, mas o que é uma compilação? A compilação é o ato de você transformar esses códigos aqui que a gente criou numa linguagem que a máquina, o seu computador, vai interpretar. Esses comandos aqui, eles não dizem nada para o computador que vai executar. Somente quando ele é compilado é que ele se transforma em algo que o computador consegue interpretar e executar. Então esse é o ato de compilar um fonte. Finalizada aqui a compilação, vamos executar agora esse fonte. Para executar o fonte, você pode simplesmente apertar a tecla F5 aqui para executar. E ele vai perguntar para você isso daqui. Por favor, entre com o nome da função advpl que você vai executar. Qual que é o nome da função advpl? A função advpl é essa daqui, aula 1. Opa, apertar o F5 de novo aqui. Aula 1. Só que ela é uma user function, então eu tenho que colocar aqui, para indicar que é uma user function, o underline. O underline e o nome da função. Aula 1, abre e fecha parênteses. Executei aqui a minha função aula 1 e ele chamou aqui, essa minha função aula 1, chamou a função alert, que exibiu na tela esse texto Hello World. Então ele apresenta aqui, um texto chamado Hello World, com um sinal de alerta aqui. Então é isso que a função alert faz. Legal, pessoal? Então a gente já viu como é que funciona uma user function e a gente viu também como é que funciona uma function, que é utilizada ou desenvolvida pela TOTOS. Então agora aqui ele está em modo de execução. Essa rotina aqui está sendo executada. Por isso que aparece aqui, esse botãozinho para você parar ou para você pausar a execução, né? Então aqui ele aparece aqui algumas informações para você fazer o debug. Isso a gente vai ver um pouco mais à frente. Mas o importante é você entender que para você compilar novamente um outro fonte, continuar desenvolvendo, você precisa vir aqui nessa tela que está aberta e dar um OK. Que daí ele finaliza a rotina. Passou aqui pela user function, chegou no return não retorna nada, ele finalizou a rotina. Legal, então agora a gente vai ver como é que funciona as static functions. Vamos criar aqui agora uma outra função, só que essa daqui é do tipo static. Static function, eu vou chamar de função 2, func2. Essa func2 aqui vai exibir também um alert. Eu vou colocar aqui o comando alert, vou colocar aqui um texto que é função 2. Vou compilar aqui através da tecla de atalho Ctrl F9, você pode compilar. Ou você pode vir aqui e clicar em cima do fonte com o botão direito e vir aqui, compile file /folder. Você também consegue compilar o fonte. Eu vou utilizar a tecla de atalho aqui, Ctrl F9 e vou compilar. Aqui no console de baixo você consegue ver algumas informações que ele apresenta durante o debug. Ele consegue identificar se você tem algum erro no seu código, algum erro de sintaxe, ou como nesse exemplo aqui, ele deu um warning dizendo que essa função aqui ela não está sendo chamada, ela não está sendo usada. Você criou uma static function que deveria ser chamada dentro desse fonte, utilizada para alguma coisa, e ele está falando, essa função que você criou, ela nunca foi chamada, não está sendo usada para nada. Isso não é um erro, não impede você de utilizar o fonte aqui.
mas ele mostra que você criou algo aqui que não está sendo útil. Então agora a gente vai fazer um teste, que é tentar executar essa function aqui, ó, que é a func2, que é uma static function. Então eu vou apertar aqui o F5, ou você pode vir aqui também, ó, em Run, você pode vir aqui, ó, Start Debugging com o F5, ou você pode vir aqui, ó, Run Without Debugging, que é o Ctrl F5. Qual que é a diferença de você executar com o debug e você executar sem o debug? A execução com debug, ela permite que você venha debugar o fonte, passando linha por linha, identificando como é que está o conteúdo de cada variável em determinada linha, em determinado processo. Então é para você fazer uma análise do seu fonte e identificar erros. Ou se você quer apenas executar o seu fonte, você pode dar o Ctrl F5, que é o que a gente vai fazer aqui, que a gente só tem poucas linhas no nosso fonte, certo? Então eu vou dar um Ctrl F5 aqui, ó. Ele está perguntando agora qual que é a função que eu vou executar. A função que eu vou executar agora não é mais a aula 1, eu vou executar essa função aqui, ó, func2. Então eu vou tirar aqui e vou colocar func2. Então eu estou fazendo uma chamada para essa função, que é uma static function, fora do fonte, certo? Não estou chamando aqui essa func2 dentro de nenhuma função que está nesse fonte PRW. Estou fazendo uma chamada aqui pelo VS Code, que vai executar uma função. Vamos ver o que vai acontecer? Quando eu mandei ele executar essa função chamada func2, ele apresentou essa mensagem aqui, ó, invalid function call. Então ele está falando que não encontrou ou que não conseguiu executar a chamada dessa função func2. Por quê? Porque ela sendo uma static function, ela só existe dentro desse fonte. Eu não consigo chamar ela fora do fonte. Então se eu fizer isso daqui, ó, vir aqui dentro desse fonte, onde eu tenho a user function aula 1, e chamar essa função, vou colocar aqui uma chamada, func2. Vou fazer uma chamada aqui para essa static function aqui, ó. Coloquei uma chamada func2 chamando essa static function. Vamos ver o que ele vai fazer agora. Vou compilar de novo aqui e vou executar essa função. Agora eu vou chamar aqui, ó, a user function aula 1. Vou executar ela. A user function aula 1, ela tem esse comando aqui na linha 17, que é o alert hello world, certo? Depois que ele passa por essa linha, ele está chamando a func2. A func2, ela executa esse comando aqui, ó, que é um alert apresentando na tela o texto função 2, que é o que apareceu aqui, ó. Então agora o sistema conseguiu identificar essa static function, que é a func2. Por que quando eu chamei ela fora do fonte, ela não foi encontrada, e agora que eu chamei aqui dentro do PRW essa func2, ele conseguiu encontrar? Porque as static functions, elas somente podem ser acessadas se elas forem chamadas dentro do mesmo fonte onde ela foi criada, certo? Então se você criou uma static function, colocou no menu, vai chamar, vai funcionar? Não vai funcionar. As static functions, elas só podem ser chamadas dentro do mesmo fonte onde ela foi criada. Se eu criar um outro fonte e tentar acessar essa static function aqui, que é a func2, o que será que vai acontecer? Vamos fazer um teste? Vou criar um outro fonte aqui, ó, que eu vou chamar de func3.prw. Vou criar aqui uma user function. Eu vou chamar de func3. E agora a gente vai, através dessa função aqui, tentar chamar essa outra função, que seria aqui, ó, a func2. Vamos tentar chamar essa func2 aqui, vamos ver o que vai acontecer? Vou chamar aqui, ó. Como é que faz para chamar, Paulo? Só colocar o nome da função aqui, ó, func2, abre e fecha parênteses. Vamos tentar acessar essa função e vamos ver o que vai acontecer. Vamos compilar aqui e vamos executar. Vou chamar aqui a user function, que é a func3. Apresentou um erro aqui, ó. Vamos ver que tipo de erro é esse aqui. Vou clicar aqui em detalhes e olha a informação que ele dá. A mesma informação que apareceu quando a gente chamou no VS Code, né? Cannot find function func2, ou seja, não foi possível encontrar a função 2, essa func2. Por que ele não conseguiu encontrar a func2, Paulo? Que você criou aqui nesse fonte aula 1. Por que ele não conseguiu encontrar essa função aqui? Porque ela é uma static function. E as static functions, elas só podem ser chamadas dentro do mesmo fonte onde ela foi criada. Então aqui, ó, no aula1.prw, eu chamei a func2 e ele achou. Apresentou o texto na tela.
Agora, num outro fonte, eu chamei a func2, o que aconteceu? Ele falou que não conseguiu encontrar. E se eu tivesse chamado aqui, essa função aqui, aula1, se eu tivesse chamado essa função aula1, que é uma user function, o que iria acontecer? Então, vou chamar aqui, ó, a função aula1. Vamos ver o que vai acontecer. Deixa eu compilar aqui de novo e vamos executar. Finalizada a compilação, vamos executar. Vou chamar aqui a func3. E aí ele apresentou... apresentou um erro novamente aqui. Vamos ver o que foi. Não foi possível encontrar a função aula1. Por que ele não encontrou a função aula1? Porque ela é uma user function, né? Eu esqueci de dizer que essa aula1 aqui é uma user function. Então eu tenho que colocar o underline sempre que for uma user function. Senão ele não acha. Vou compilar novamente e executar novamente essa func3. Opa, agora sim. Como você pode ver, a função 3 aqui que a gente executou, ela chamou a função aula1, que é uma user function, aí veio para cá. Ó. A função aula1 ela faz o quê? Ela exibe um alert com o texto Hello World. Então apareceu aqui, ó, Hello World. E depois ela chama a func2. Então vamos ver o que vai acontecer agora. Chamou a func2 e executou aqui o alert func2, né? A função aula1, ela consegue chamar a func2, porque aqui a chamada está dentro do mesmo fonte. Porém, a func3, que está no outro fonte, ela não consegue chamar a func2. Beleza, pessoal? Então, para começar, nós gostaríamos de deixar bem claro para vocês esses 3 tipos de funções que existem no ADVPL e que você vai utilizar no nosso treinamento. A partir de agora, a gente vai começar a ver um pouquinho mais de variáveis. O que é uma variável, o conceito e como criar variável, quais os tipos de variáveis existentes no ADVPL e quais as diferenças da tipagem de variável no ADVPL e no TL++. Então não perca as próximas aulas porque está só começando. E aí, curtiu a nossa primeira aula? Então já dá um like nesse vídeo para ajudar o nosso canal e a gente poder continuar entregando esse conteúdo de qualidade para vocês. E não se esquece de se inscrever aqui para não perder a nossa próxima aula. Muito obrigado!